Aleluia. Vamos um pouquinho mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te exaltamos por essa manhã, ó Deus. Nós honramos a Tua presença em nosso meio, Pai. Nós honramos a Tua palavra, Pai. Sabemos que de nós mesmos não podemos nada, Senhor, mas sabemos que é o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos alimenta, ó Pai. E que nessa manhã nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, Pai, para tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer às nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Bem, continuando nessa mesma alegria, irmãos, vamos ouvir da palavra do Senhor. Amém. Quero começar agradecendo ao meu pastor pela oportunidade, né? Que sempre nos confia a nossa pessoa em trazer a palavra. Confesso que um tema que de pronto já confrontou a minha vida, né? Por uma semana tão agitada que eu estava, eu quase não percebi que tinha que ministrar. Hoje, na correria, eu simplesmente passei a mensagem assim e não sabia, depois eu confirmei que era Nadir. Uma semana tão agitada, né, onde até uma gripe me derrubou, bastante abatido, mas graças a Deus que é o Senhor que nos sustenta, né? Se aqui estamos é porque Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado. E como eu orei aqui, sabemos que de mim mesmo eu nada posso trazer para vocês. Mas é o Senhor que vai trazer uma palavra ao seu coração. Não olhe para a pessoa que aqui em cima está, mas receba daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Assim como um simples tema trouxe ao meu coração um confronto, e isso é importante porque colocamos o nosso eu subjugado e sabemos que é o Senhor que fala aos nossos corações. Deixe que o Senhor fale com você também nessa manhã. Sinta-se aberto para ouvir a voz do Espírito Santo em seu coração. Eu sei que não serão palavras novas, são todas palavras que vocês algum dia já ouviram em sua vida. Em algum momento da sua vida você já ouviu essa palavra. Mas a palavra ela vai se renovar no seu interior. Em algum momento você vai fazer uma autoanálise e vai falar, de fato, será que eu estou seguindo aquilo que a palavra nos diz? Então esteja aberto. Tire todo o empecilho. Se alguma coisa tentar te impedir nessa manhã, repreenda em nome de Jesus. E o tema dessa manhã é correndo com perseverança. E o texto base da nossa ministração, ela está em Hebreus, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura. Aleluia. Que diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desanimando em vossa alma. Amém? Irmãos, confesso que pretendo ser bem claro e objetivo na palavra. E aqui trazendo uma reflexão sobre esse texto inicial. Nós sabemos que no passado, né, e principalmente aqui o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma relação, uma correlação com um atleta, um corredor. Então aqui fala que correndo com perseverança, corramos com perseverança. Então sabemos que todo atleta, principalmente atletas de grande nível, né, ele se prepara para aquilo que ele está proposto a fazer.
E a palavra aqui está falando em algum momento que para a gente correr com perseverança. Eu não digo uma mensagem subliminar, mas uma mensagem intrínseca. Quando a gente lemos com perseverança, a gente subentende-se que em algum momento teremos alguma dificuldade, não é verdade? Talvez se eu falasse para minha esposa assim, olha, vai até tal local e busque algo para mim, e não falasse mais nada, ela simplesmente iria e sem questionar nada. Então será tranquilo, eu vou e voltarei muito tranquilamente. Mas se eu falar para ela assim, olha, vá, mas vá com perseverança, isso vai acender um alerta em sua vida. Por que ele está falando aí com perseverança? Será que de fato eu vou ter algum problema no meio do caminho? E é isso que o texto nos diz. Então, quando o autor da carta aos Hebreus, ele fala, corra com perseverança, não é simplesmente uma instrução do autor para as nossas vidas. O mandamento é um próprio mandamento de Deus, para que nós corramos com perseverança. Assim como nós cantamos aqui agora. Será que todos nós já estamos correndo a carreira proposta do Senhor para as nossas vidas? Você já se perguntou qual foi o chamado para a sua vida, aquilo que está nas suas mãos, que você precisa desenvolver, aquilo que você precisa entregar, o seu melhor a Deus? É justamente isso. É lógico que ao longo da nossa carreira teremos algumas dificuldades. Seria leviano da nossa parte falar assim, não, a partir do momento que você se entrega a Jesus, sabemos que tudo novo se faz. Mas sabemos também que teremos algumas aflições no meio do caminho. Mas sabe que no texto lá fala que ele fala de uma multidão de testemunhas. Sabe, por mais que as nossas vidas, ela tenha que ser um exemplo e não pode mudar disso, nós somos um exemplo para várias pessoas. Eu não falo isso para me engrandecer não, porque isso é natural. Pessoas te olham. Muitas das vezes nós estamos pregando sem abrir as nossas bocas. As pessoas olham para você e falam, aquele ali verdadeiramente é um cristão. E quando nós não agimos dessa maneira ou agimos contrário a isso, acusações vêm sobre as nossas vidas. E nós não estamos colocando em xeque apenas a nossa vida como cristão. Nós estamos colocando em xeque toda uma família cristã. Imagine se o Marquinhos, ele dá um mau testemunho na sua vida cristã, e uma pessoa sabe que ele congrega nessa igreja, as pessoas vão correlacionar e vão dizer, naquela igreja ali não tem uma palavra verdadeira. Ali naquela igreja as pessoas não levam a sério o cristianismo. Vocês entendem? Mas quando o autor fala aqui uma multidão de testemunhas, ele não está se referindo exatamente a pessoas que estão nos observando. Aquelas testemunhas que estão olhando para nós como os cristãos. Mas o autor, ele se refere àqueles heróis da fé que estão lá no capítulo 11. E eu queria ler com vocês, porque isso traz um incentivo aos nossos corações. Amém? Lá em Hebreus, capítulo 11, no verso 1 em diante, diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que visível vê existir das coisas que não aparecem, os primeiros heróis. E aí ele vem entrando numa relação de pessoas que não olharam para o lado, não olharam para trás e simplesmente obedeceram a palavra. No verso 4 diz o seguinte, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, quando o autor fala aqui sobre a nuvem de testemunha, ele está referenciando aqueles que servem de testemunha para nós lá no passado. E aqui eu lembro de uma dessas figuras, um desses autores, que é Abraão, justamente. Vemos a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, onde Deus fala, sai da sua casa, sai da tua parentela, e vá para uma terra que eu irei te mostrar. Quantos de nós
estaremos dispostos a obedecer a tamanho chamado? Muitas das vezes, quando nós temos um local certo, um objetivo certo, mesmo assim titubeamos, ainda ficamos relutantes. Será que é de Deus? Será que eu devo fazer? Será que é isso? Imagine um homem que recebe um comando de Deus e fala: sai da sua casa, sai da sua parentela. Ou seja, sai do convívio da sua família, sai do conforto do seu lar, deixa todas as riquezas que você tem, porque a própria palavra fala que Abraão era um homem rico também. Deixe tudo de lado e vai para um local que eu irei te mostrar. Ele resolveu correr a carreira que estava proposta para ele. Muitas das vezes, quando aqui nós ministramos e falamos, não falamos somente sobre coisas que nós devemos vivenciar sobre essa terra. A grande maioria das vezes, quando ministramos aqui, é sobre algo que ainda vamos alcançar. Uma mensagem que fala de coisas que ainda vão acontecer. E que nós devemos estar dispostos a obedecer para que nós possamos tomar posse dessa promessa. Então nós vemos Abraão que ele se sujeitou a sair. E a palavra ainda vem falando que junto com ele levou o seu sobrinho Ló. E o interessante é que ao longo desse caminho, eles foram traçando junto o seu caminho, mas em algum momento, aquela união já não estava mais perfeita. E ali houve uma separação entre os dois. Já havia briga entre os pastores que ali cuidavam das ovelhas. Em algum momento eles se separam. Só que você vê que quando um homem ele está inspirado naquilo que Deus tem para a sua vida, ele não tem a preocupação de, eu vou escolher primeiro para ser beneficiado. Nós vemos que a palavra fala de Abraão, deixou que Ló escolhesse o caminho que ele iria seguir. E Ló, ele olhou, não por aquilo que estava no seu coração, inspirado por Deus, ele olhou pelas vistas dele. A palavra fala que ele olhou aquela campina, aquele Jordão, um pasto verdejante, e ali ele escolheu. Então, Abraão fala, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque ele sabia daquilo que Deus estava proposto para a vida dele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas das vezes existem coisas nas nossas vidas que nos prendem a ter uma carreira, a correr uma carreira. Quando a gente fala aqui em corrermos com perseverança, e o autor nos fala faz uma correlação sobre atletas, nós sabemos que o atleta na sua vida profissional, como atleta, ele vai se submetendo a vários testes. E muitos deles, nos seus testes, eles fazem treinamentos com peso sobre o seu corpo. Porque ao momento da prova verdadeira, ele vai se desvencilhar de todo aquele peso, de tudo aquilo que ele colocou para treinamento na sua vida, e ele estará mais leve. Hoje nós sabemos que existe até roupas especiais para atletas, para que de fato ele se desvencilhe do peso que atrapalha a sua vida. E trazendo para a nossa vida espiritual é justamente isso. Muitas das vezes nós estamos tentando correr essa carreira da fé e alguma coisa está nos atrapalhando. Alguma coisa está nos impedindo. E às vezes a gente não percebe. Ou se a gente percebe, nós estamos tão anestesiados, tão acostumados, que aquilo que parece que não ser mais um problema para as nossas vidas. Aí passa-se 1 ano, passa-se 2 anos, e as coisas continuam da mesma forma. E eu queria ler também aqui, ainda no verso 13, o que diz, lá de Hebreus 11, que diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mesmo assim, mesmo eles não se abatendo, mesmo eles perseverando, porque a carta, se nós formos ler todos esses heróis da fé, cada um deles passou por um tipo de sofrimento. Cada um deles passou por sua dificuldade. Mas mesmo assim, eles em momento algum, eles retrocederam.
Muitas das vezes nós, por pequenas coisas, nós retrocedemos. Como eu falei mesmo, essa semana aqui eu estava tão atarefado com as coisas. E às vezes até minha esposa perguntando o que você tem, o que você tem. E eu já com o corpo meio cansado por conta do resfriado e as coisas que aconteciam no serviço. E assim, confesso aos irmãos que vai esmorecendo o nosso corpo físico ele vai abatendo. Mas essa é a diferença, irmãos, quando a gente está numa caminhada já há um certo tempo. Sabemos que o abatimento pode vir sobre as nossas vidas, mas em momento algum ele vai nos derrubar. A tristeza pode até chegar e bater aos nossos corações, mas é por tempo limitado. Em momento algum ele vai nos derrubar. No passado, às vezes a gente se incomodava com palavras, com pessoas, com situações, com gestos. E a gente entende hoje que isso não passa de meninice nas nossas vidas. Não passa de situações infantis. Hoje nós, como homens e mulheres adultos e maduros na palavra, se é que me entendem, hoje são situações que não podem mais nos abater. E se isso está te abatendo, alguma coisa está errado. Nós não podemos mais olhar por pequenas circunstâncias, pequenas coisas que tentam nos derrubar no nosso dia a dia. Porque a carreira proposta por Deus para as nossas vidas é muito maior do que pequenas coisas que tentam nos atrapalhar no dia a dia. Coisas que tentam nos abater no dia a dia. Entendem? E dentro dessa palavra eu trouxe alguns pontos que a gente deve observar no nosso decorrer, na nossa caminhada. E o primeiro ponto que diz, que é justamente o que nós comentamos: devemos nos livrar de todo o peso e pecado. Entendam, a palavra ela fala peso e pecado. Tem coisas que nós carregamos nas nossas vidas que não são necessariamente pecados. Sabe, às vezes usar o telefone não é pecado. Mas às vezes o excesso em utilizar esse aparelho traz para nós um distanciamento. Assistir televisão não é um pecado, dependendo daquilo que você está assistindo. Mas se eu dedicar todas as minhas forças para assistir televisão, assistir série, maratonar, como as pessoas dizem, séries, isso vai estar trazendo um peso para a minha vida. Então entenda, a palavra ela fala sobre peso e pecado. E existem pecados nas nossas vidas também, que muitas das vezes nós temos até a consciência daquilo que nós fazemos. Mas chegou em tal situação que nós temos nem mais força para largar aquilo. Então, para que você possa de fato correr essa carreira proposta, você tem que desvencilhar de tudo aquilo que tem te prendido. De todo o seu velho homem, de tudo aquilo que ficou para trás. Quando você era do mundo, você não conhecia a Cristo, você tinha comportamentos que talvez eram até aceitáveis para aquele momento. A partir do momento que você aceita Cristo, que você tem uma nova visão, Cristo faz parte da sua vida, coisas precisam ser mudadas. A palavra fala: vinde a mim como estais. Vinde a mim, mas não permanecei como estais. Então tem coisas que nós precisamos de fato largar. E veja o que a palavra diz lá em Efésios 4, do verso 22 ao 24. Diz assim do verso 22 em diante: livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Verso 23, deixe que o Espírito renove seu pensamento e atitudes. Verso 24, revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justo e santa como Deus. Então a própria palavra já nos incentiva, já nos ensina o que devemos fazer. Nós devemos deixar o velho homem de lado. Tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que tem travado a nossa vida como cristão e não tem deixado você correr uma carreira proposta para as suas vidas. Confesso a vocês, irmãos, que no passado
Eu me deixei me prender por algumas coisas e não tinha essa visão daquilo que Deus tinha para a minha vida. Um chamado convicto sobre a minha vida. Eu não estou falando aqui sobre ministrar, não, irmãos. Não estou falando aqui sobre vir aqui no púlpito e ministrar. O pastor me conhece e sabe qual é o meu pensamento. Mas eu parto pelo princípio da obediência. Eu sei que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós relutamos com aquilo que Deus tem colocado sobre nós. Lutamos sobre aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Só que um dia, essa cobrança vai chegar. E não estou falando aqui sobre um castigo de Deus sobre a sua vida, não. Eu estou falando sobre coisas que você poderia estar desfrutando nesse momento e você não está desfrutando por uma falta de posicionamento. Muitas das vezes nós clamamos tanto a Deus, pedimos tanto a Deus, e parece que nós somos experts nisso, né? Em pedir a Deus, olha, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, e muitas das vezes sempre focado para as coisas terrenas. Sabemos que Deus, Ele é poderoso para conceder tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Ele é poderoso para conceder os desejos dos nossos corações. Só que será que nós estamos na mesma sintonia de obedecer aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas? Talvez aquilo que vocês têm clamado ao Senhor, o condicional é que você obedeça a sua palavra, que você se posiciona. Sei que Deus não vai barganhar com isso, mas Ele tem chamado você para cumprir um propósito aqui nessa terra. Quantas vezes nós já falamos aqui que pessoas precisam ser alcançadas, e às vezes a gente deixa passar isso de lado, vai protelando, não, nesse momento não, eu não quero isso. É colocado situações, por exemplo, oportunidades para a gente crescer espiritualmente, ter conhecimento na palavra, como nós temos dentro do próprio ministério, o Rema, para um conhecimento e um aprofundamento dentro da palavra de Deus. E muitas vezes nós relutamos e ficamos colocando empecilhos, não, nesse momento não dá, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E não quero ser aqui hipócrita e falar que no passado eu não fiz isso. Eu fiz porque eu coloquei condições sobre a minha vida para poder fazer justamente o Rema. Mas quando de fato eu realmente decidi fazer, avançar, eu tive alguns sacrifícios na minha vida. Eu lembro que ainda eu estava ativo no bombeiro. E quantas trocas de serviço eu tive que fazer? Se sujeitando, pedindo para um, para outro, tem como trocar comigo, dá para se substituir para mim, porque eu preciso ir para a escola. Irmão, sabemos que para tudo há um preço. Se muitas das vezes nós quisermos tudo de mão beijada, tudo certinho, onde não há um esforço, onde não há um sacrifício, como você vai valorizar aquilo que você tem? Eu falo para os meus filhos, muitas das vezes, quando a gente tem as coisas muito fácil na nossa mão, a gente não sabe valorizar aquilo que nós temos. E seja ela coisas materiais que eu estou falando. Quando as coisas vêm muito fácil para a minha mão, eu não trabalho para aquilo que eu vou conquistar, talvez eu não dou o devido valor que aquilo que eu tenho. E é assim que Deus quer para as nossas vidas. Muitas das vezes vai ser sacrificante naquele momento, vai ser difícil naquele momento. Mas saiba que haverá uma recompensa de Deus para a sua vida. Haverá uma recompensa da parte de Deus para você. E aquilo que você tem clamado, e aquilo que você tem buscado, você vai começar a perceber que as coisas irão acontecer. Sabe? O diabo, ele quer justamente travar a sua vida. Colocando empecilhos, não dá nesse momento, é isso, é aquilo. Não. Esqueça, deixe de lado as coisas. Sabe, quando o autor aqui fala para as nossas vidas, corra a carreira, sabe, corra a carreira com perseverança. Quando a gente fala sobre correr a carreira, nós não estamos sozinhos. E entenda, quando um corredor ele vai correr, ele tem um objetivo. Ainda que seja para ganhar a corrida ou apenas concluir essa corrida. Ele tem um objetivo, que é concluir.
E quando nós fazemos algo sem objetivo nenhum, nós ficamos, como a gente diz, né, aquele ditado, como baratas tontas. Muitas das vezes a gente fica rodando em círculos, passa-se o tempo e nada aconteceu. Eu lembro de um treinamento que nós fizemos no quartel uma vez, e não era nem correr, irmãos. Era simplesmente andar dentro da mata, para a gente achar um alimento para nós, que a gente já estava há 3 dias sem alimento naquele local. Nós não tínhamos um ponto de referência. Nós começamos a andar dentro da mata. Quando nós percebíamos, nós já tínhamos passado por aquele local várias vezes. Ou seja, nós estávamos rodando em círculo, sem ter um ponto, sem ter um azimuth para a gente poder traçar, para a gente poder chegar. E saiba, irmãos, quando Deus coloca isso sobre a sua vida, corra a carreira, é Ele quem vai te sustentar. É Ele quem vai dar condições para a sua vida. É Ele que vai proporcionar as coisas para você. Saiba que em nada, em momento nenhum, você vai estar desamparado. Em momento nenhum, Ele vai deixar você, coloquei você para correr, se vira. Não, não é assim que funciona. Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos conduzindo a fazer. Mas saiba, existe perseverança. Existe perseverança para isso. Sabe, eu até coloquei aqui uma definição de perseverança. Fala que perseverança é a capacidade de permanecer firme e resistir em face de adversidades, mantendo a esperança e transformando dificuldades em triunfo. Então saiba que tudo aquilo que você busca com perseverança, quando você alcança o objetivo, não é como canta ter sabor de mel, mas a alegria é diferente. É diferente de você ter algo simplesmente dado na sua mão. Sabe, aqui hoje eu estou com muita historinha sobre mim, mas eu lembro quando eu prestei um concurso internamente também. E esse concurso era muito difícil. A média era de uma vaga para 100 pessoas concorrendo. Eu lembro que no meu primeiro concurso, eu me dediquei de tal forma que eu falo para as pessoas que até hoje eu converso. Eu, literalmente, me abdiquei da minha família por 1 ano. 1 ano. Não no fato de não vê-los na casa, me entendam. Eu estava dentro da minha casa, mas eu basicamente não tinha contato com os meus filhos e com a minha esposa. Eu chegava do serviço, eu trancava no quarto e começava a estudar. 1 ano, irmãos, nessa vida, lutando. E fazia cursinho, fazia preparatório, e na época eu lembro que eu tinha um segundo emprego. Então eu saía do serviço, eu ia para outro emprego, voltava para o cursinho, chegava em casa, me trancava dentro de casa, e assim foi a minha vida. Eu lembro que uma vez, nós íamos ter um feriado prolongado, eu falei assim, vai ser um momento para eu descansar. E o diretor do cursinho, em cima da hora, eu já tinha comprado passagem, já tinha marcado a viagem, era aqui pertinho, o litoral. E ele falou assim, quem quiser passar no concurso, vai ter que vir esse final de semana aqui estudar. Aí mexeu com a minha cabeça, eu falei assim, não. E se eu não vir, eu não passar? Eu vou ficar arrependido, né? Irmãos, eu não desmarquei a viagem, mas eu fiquei fazendo bate e volta no litoral. Levei minha família, deixava lá, eu voltava para São Paulo, estudava, ia para o trabalho, ia para o litoral, voltava. Foram acho que 5 dias, né? Que eu fiquei nessa luta de vai e volta. O fato, irmãos, que aí vocês me perguntam, você passou no concurso? Não passei. Não passei, irmãos, no concurso. Mas sabe que a minha primeira imagem na cabeça, meu primeiro pensamento foi, de fato, jogar a toalha. Falei para minha esposa, não quero mais saber disso. Não quero. Me dediquei muito, coloquei muito esforço nisso e não alcancei o objetivo que eu queria. Mas sabe que quando a palavra diz que a mulher sábia edifica a sua igreja, é justamente nesses pontos, irmãos. No primeiro momento que eu decidi desistir, a primeira palavra foi, mas foi o seu primeiro concurso, você ficou em qual posição? Então, era um concurso que tinha, eu creio que mais de 1.000 pessoas. E nesse primeiro concurso eu fiquei em 65 para 30 vagas. Ela falava assim,
mas você ficou em 35. Olha quantas pessoas ficou para trás de você. Não desista. Persista mais um pouco que você vai conseguir. De fato, eu tomei aquilo para a minha vida. Insisti mais um pouco. E no próximo concurso eu passei. Sabe, irmãos, quando eu falei que quando a gente alcança um algo na persistência, na perseverança, o sabor é diferente. Talvez se eu tivesse passado no primeiro, eu teria dado o devido valor. Mas não como eu dei no segundo concurso que eu prestei. Porque eu vi o sacrifício que eu tive. Não só a mim, porque eu sacrifiquei a minha família em prol daquilo. Eu via momentos que o meu filho, o Guilherme, um pouco menor, queria ir brincar comigo. E minha esposa falava assim, deixa seu pai quieto que ele está estudando. Sabe, é difícil para um pai, às vezes, o filho querer brincar com você e você está focado naquilo. Mas eu também sabia que era temporário. Eu não estava fazendo aquilo porque eu não tinha amor pelo meu filho. Muito pelo contrário. Vocês me conhecem, sabem o amor que eu tenho pelos meus filhos. Mas no momento certo chegou aquilo que eu lutei para conquistar. Veja, irmão, nós estamos falando sobre um algo terreno. Mas a Bíblia nos fala sobre um algo espiritual, sobre uma carreira na fé. Aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Não é diferente. Se nós colocamos força naquilo que é terreno, nós temos que colocar força naquilo que é do céu também. Nós temos que colocar força naquilo que Deus tem proposto para nós, que é muito melhor daquilo que nós vivemos hoje aqui nessa terra. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior e nós não podemos nem imaginar a magnitude disso. E às vezes nós ficamos limitados às coisas que estão ao nosso redor, coisas que nos chateiam, coisas que tentam nos ferir, a gente fica limitado a isso. Eu não quero mais participar da igreja, eu não quero mais participar de grupo nenhum. E não é assim que as coisas funcionam. Entenda, o diabo sempre vai levantar coisas para tentar te derrubar. Se você não estiver buscando, se você não estiver fazendo nada, talvez você tenha uma vida plena, satisfatória, sem incômodo nenhum. O diabo não vai te perturbar, porque vai falar assim, com isso aqui eu não preciso me preocupar. Ele mesmo está se boicotando. Mas quando nós colocamos forças naquilo que é do Senhor, quando nós nos dedicamos de fato naquilo que Deus tem nos chamado para fazer, irmão, as coisas vão se levantar contra você. E é nessa hora que a sua vida cristã, a sua vida madura, onde você já não depende mais de leite nessa casa, onde você já se alimenta de alimento sólido, você vai colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. A gente vai falar, Satanás, sai daqui porque você já é um derrotado. Aquilo que o Senhor tem colocado para a minha vida, eu já tomei posse. Eu já estou correndo a carreira que o Senhor preparou para mim. O segundo ponto é justamente correr com perseverança, mesmo com dificuldade. Então, aqui em Tiago 1, do verso 2 ao verso 4, diz o seguinte, se quiserem acompanhar comigo, no Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem nada que lhe falte. A própria palavra nos traz instruções, irmãos. Que quando nós passamos por dificuldade, esse tipo de dificuldade que nós enfrentamos, ela vai trazendo maturidade para as nossas vidas. Esse tipo de persistência vai trazendo maturidade para as nossas vidas. E é de fato o que acabamos de dizer. Não serão coisas pequenas que vão te abater ao longo do caminho. Não serão palavras lançadas com o propósito de te derrubar. Sabemos que, infelizmente, nós vivenciamos isso. Quando nós
Quando nós lemos aqui na própria Carta aos Hebreus, capítulo 12, nós vemos o próprio autor falando, e se nós formos ler um pouquinho mais abaixo, ele vai tratar sobre isso mesmo, a disciplina do Senhor. A disciplina sobre a vida dos irmãos. Muitas das vezes nós vemos pessoas que, como se estivesse com os ouvidos realmente tapados para tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. E sabe qual o medo disso, irmãos? Chegar uma apostasia tão grande que as pessoas achem que é natural, normal, se levantar contra a vida de uma pessoa, se levantar contra a vida de um irmão. Sabe, mas nós entendemos que a nossa caminhada, ela já tem gerado frutos em nossas vidas. A nossa caminhada com Cristo já tem feito nossos lombos calejados para isso. É verdade? E sabemos que, de fato, nós vamos alcançar a vitória. E um terceiro ponto é, de fato, nós fixarmos os olhos em Cristo. Como aqui eu já falei um pouquinho atrás, quando nós recebemos essa incumbência, esse chamado para corrermos a carreira da fé, nós temos que ter como objetivo Cristo. Nós temos que ter como um alvo o Senhor. Como falei, quando nós corremos sem um objetivo, sem um propósito, talvez não cheguemos em lugar algum. Talvez ficamos perdidos no meio do caminho, desanimemos com o passar do tempo, mas nós sabemos que existe uma promessa para nós. Existe um propósito para as nossas vidas para alcançarmos. Veja, e isso me faz lembrar aquela passagem de Pedro, realmente. Quando ele estava no barco e falou: se é o Senhor, permita que eu vá até ti. Sabe, irmãos, nos primeiros passos, ele de fato estava caminhando sobre as águas. Só que em dado momento, ele resolveu olhar para os lados, para as dificuldades. O vento soprando, o mar revolto. E a Bíblia fala que ele começou a afundar. E assim é para as nossas vidas. Nós temos um alvo, que é Cristo Jesus. Se nós tivermos nossos olhos fitos nele, se a nossa vida for centrada nele, naquilo que a palavra nos diz que nós devemos fazer, podem soprar o vento, pode se levantar pessoas, podem acontecer 1001 coisas aos nossos lados. Mas de fato, nós não vamos nos perder. De fato, nós não vamos afundar no meio do caminho. Quando Cristo nos chama para fazer essa caminhada e propõe para nós essa caminhada, sabemos aqui quando o autor fala, eles não conheciam a Cristo, mas conheciam a Deus. Eles seguiram a sua carreira. E nós que conhecemos a Cristo, temos o Espírito Santo dentro de nós, sabemos que por mais que as coisas tenham dificuldade, por mais que as coisas possam se levantar, nós não vamos tirar o olhar de Cristo. Nós estaremos sempre nessa caminhada. E mais do que isso, seremos um alicerce para aqueles que estão em dificuldades. Imagine se nós, na caminhada, alguns dos nossos parentes, alguns dos nossos familiares, estiver passando por uma dificuldade, e nós, sem a maturidade completa sobre nós não tenhamos condições de ajudar essa pessoa. Não temos uma palavra sequer para levar para essa pessoa. A pessoa fala assim: está difícil a minha vida, está complicado. E você olha para ela e fala assim: realmente está complicado mesmo. Está difícil, nosso país está complicado. E não é assim. Muitas das vezes, por mais que nós estejamos enxergando uma dificuldade um pouco mais além, nós não somos os portadores de má notícia. Isso não quer dizer que nós vamos negar aquilo que está, às vezes, acontecendo ao nosso lado. O que quer dizer é que nós nos baseamos por aquilo que nós estamos vendo. Mas estamos nos baseando por aquilo que nós cremos. Nós cremos que as coisas irão melhorar em nome de Jesus. Nós cremos que hoje está em falta, amanhã haverá em abundância em nome de Jesus.
Haverá multiplicação. Hoje eu não tenho sequer para comer, amanhã eu terei para poder abençoar a vida de outras pessoas. Vocês entendem que nessa caminhada, nessa corrida que foi proposta para nós não estamos sozinhos? E entendam também que talvez no começo da nossa jornada, talvez nós estamos sendo preparados para uma corrida de 1.000 metros, 5.000 metros, uma corrida de 400 metros. Só que chegará um tempo, irmãos, que nós começaremos a mudar de modalidade. Estamos correndo, mas passando o bastão para aqueles que vêm atrás de nós. Estamos correndo para passar o bastão para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas aquilo que está formado em você, aquilo que está dentro de você, jamais será corrompido, jamais será mudado. Aquilo que você aprendeu ao longo do caminho, na sua infância até a sua maturidade, você irá transmitir para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. É esse o propósito. Quando a palavra nos fala para que a gente oriente os nossos filhos no caminho, não é somente falar, o caminho é aquele, siga o seu caminho, não. E saiba, assim como nós, como pais físicos, nós temos que estar lado a lado com os nossos filhos, Deus está lado a lado conosco nessa caminhada. Ele está nos sustentando. Não é verdade que às vezes tem dias que nós levantamos e, nossa Senhor, hoje estou só pela graça. Mas é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos conduz e vai fazer com que nós cheguemos no caminho perfeito. Irmãos, eu já começo a caminhar para o final, mas Deus ainda trouxe algumas palavras ao meu coração. Lá em 2 João, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Como nós falamos, sabemos que ao longo da nossa caminhada, a jornada muitas vezes é dura. Mas nós temos que ter o cuidado, a certeza de que tudo aquilo que nós conquistamos no passado, estamos vivendo no presente, a gente não venha perder no futuro. Sabe, pessoas tentam mais tirarmos da presença do Senhor do que estar conosco. Quantas pessoas nosso serviço, a gente vê o seu cotidiano, o dia a dia, e para elas, se você chama ela para estar presente numa reunião como essa, para eles é um absurdo. Eles não querem. Agora oferece para essas pessoas um ambiente onde existe bebidas, onde existe mulheres. Os olhos dessas pessoas vibram. Nós nos lamentamos por esse tipo de situação. Mas eu creio que com o seu testemunho, com o meu testemunho, as pessoas vão enxergar a diferença. Sabe, porque nós percebemos que mesmo quando elas estão em dificuldades, eu e você, nós somos as primeiras pessoas a quem elas se socorrem. Quando uma pessoa está internada, a primeira pessoa que ela lembra é de você. Olha, Will, ora para meu parente e tal, está internado, está com isso, está com aquilo. Sabe? E a gente fica pensando até quando essas pessoas não vão enxergar que aquilo que elas estão vivendo é passageiro. Sabe? Uma alegria momentânea de viver com bebidas, com drogas. E que aquilo que Deus tem proposto para nós é algo muito além. Algo que vai para a eternidade. Então seja um influenciador aonde quer que você esteja. No seu serviço, na sua faculdade, no seu caminhar no dia a dia. E às vezes até mesmo no trânsito, sabia, irmãos? Às vezes nessa loucura do dia a dia, a gente acaba se perdendo até em situações de estresse. Mas que algum momento desse acontecer na sua vida, que de pronto o Espírito Santo possa trazer essa palavra à sua memória. Você possa ser um exemplo, que eu possa ser um exemplo, inclusive no trânsito, dirigindo com cautela e respeitando as pessoas.
Amém, irmãos? E eu quero ler uma última passagem aqui, eu chamo o grupo de louvor, que basicamente vai trazer tudo aquilo que nós falamos nessa manhã. A palavra ela vai confirmar tudo aquilo que ela já vem falado conosco, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8. Diz assim lá em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 8 até o 18, eu vou ler. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Verso 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atendendo nós nas nossas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém, irmãos? Essa palavra aqui em 2 Coríntios, eu fiz questão de trazê-la porque eu creio que ela sintetizou, se permite assim dizer, tudo aquilo que nós falamos desde o início até o fim. Eu creio que ela fez uma abordagem completa daquilo que o escritor Hebreus trouxe para as nossas vidas como um chamado para correr a carreira da fé. Por aquilo que nós passamos como cristão no nosso dia a dia e por aquilo que nós vamos obter como galardão sobre aquilo que nós fizemos sobre essa terra, sobre a obediência dessa palavra, sobre aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Então entenda, irmãos, o Senhor chamou você para correr uma carreira. Haverá dificuldades, haverá percalços no meio do caminho, mas saiba que a vitória já é nossa, já é garantida. Tudo aquilo que você precisar para transpassar os obstáculos que forem propostos na sua vida, o Senhor é contigo para poder fazer com que você alcance. Amém? Vamos colocar de pé. Não passei do meu horário, pastor. Estou no limite. Meus irmãos, que vocês possam de fato ter ouvido essa palavra. Assim como essa palavra eu falei no começo, ela me confrontou. E isso não tem problema nenhum. Eu sei que ela trouxe um refrigério para a minha vida também. Fez com que eu pensasse e refletisse aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. E como eu falei, muitas das vezes a obediência ela é difícil, mas entenda que a obediência evitará que a gente sofra consequências daquilo que a gente não quer para as nossas vidas. Se o Senhor te chamou para fazer algo, simplesmente obedeça. Fala: eis-me aqui, Senhor. Porque a obra do Senhor ela não vai ficar parada. Se você não fizer, o Senhor vai levantar outra pessoa para fazer. Mas às vezes existem coisas que o Senhor quer que você faça. Está nas suas mãos para fazer.
Será que você quer carregar esse peso de negar aquilo que o Senhor tem colocado para as suas vidas? Eu não quero esse peso sobre as minhas mãos. Não quero esse peso sobre a minha vida. Então, se é esse o propósito que o Senhor tem colocado na minha vida, eu quero obedecer. Eu quero cumprir esse chamado. E mais do que isso, eu quero estar atento àquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida, seja em momentos específicos e em lugares específicos. Saiba que talvez vai ser um momento que você vai até questionar, Senhor, mas aqui nesse local, nesse momento, aqui nesse local e nesse momento. Às vezes uma pessoa está dependendo de uma palavra. E é você que está naquele local, naquele momento para ser usado como um canal de bênção para Deus. Seja você uma flecha na mão do Senhor. Nós sabemos que uma flecha ela tem um alvo certo a ser atingido. Não fique disperso daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos, ó Senhor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por mais vai fazer ainda, ó Senhor. Te agradecemos por essa palavra que veio ao nosso coração, uma palavra que traz, Senhor Deus, aleluia, um comando para correr uma carreira da fé, ó meu Pai. E sabemos, ó Pai amado, que nós não estaremos parados. De fato, nós estaremos correndo essa carreira que o Senhor propôs para as nossas vidas. Pai, sabemos também que é o Senhor quem tem nos ajudado, que é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor que tem guardado as nossas vidas, ó Pai. E nós te pedimos, ó Pai amado, que nesse momento o Senhor venha capacitar a cada um de nós que aqui está, Pai amado, a correr essa carreira numa velocidade ainda maior, ó Pai. Se em algum momento, Senhor Deus, nós deixamos que peso atrapalhasse as nossas vidas, ó Deus, que situações, pecados, pessoas atrapalhassem as nossas vidas, Pai, que nós tenhamos o entendimento, que nós tenhamos a sabedoria, Pai amado, e venha nos desvencilhar de tudo aquilo que tem nos aprisionado, ó Pai. Nós repreendemos, ó Pai amado, toda barreira, todo impedimento, Pai amado, e declaramos, ó Pai amado, que toda barreira cairá por terra, em nome de Jesus, Pai. Situações, ó Pai, não irão nos paralisar, ó Pai amado. Ó Pai, palavras não irão nos paralisar. Pelo contrário, Pai amado, nós sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém.